Como você conhece a rainha Mordecai? Vai me dizer que a rainha é judia? No vídeo de hoje, você vai conferir o resumo completo do capítulo 21 de A Rainha da Pérsia. Mas antes convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado e vamos prosseguir. No capítulo anterior, Xerxes pega Esther no flagra, conversando com suas amigas, no momento em que solta uma frase que o deixa impactado. Ela não espera mais nada dele. Ao ouvir isso, o rei se retira. Neste capítulo, vemos a continuação da fala de Esther, onde ela completa que quanto mais você idealiza algo, mais sofre. A rainha conta que sempre idealizou um marido que fosse só dela. Antes de vir para o palácio, estava noiva de Enoch, mas ele morreu na guerra. Sendo assim, a sua primeira idealização se foi. Depois, sofreu por não querer estar no palácio, mas acabou se apaixonando pelo Xerxes e se casou simplesmente com o rei, um homem que tem um harém cheio de mulheres. O jeito é se adaptar e não esperar nada. Porém, suas amigas afirmam que por mais que o rei tenha um harém, quem ele ama mesmo é ela. Mas Esther não se anima muito com o que houve não, afinal, por ser rainha, um tratamento diferente já é esperado. Como resposta, houve que o Xerxes não era assim com a mestre e agora, sem argumentos, só lhe resta concordar. Com saudades do seu gato, que ela brinca ser o mini Xerxes, Esther não o encontra, e Ariana se dispõe a procurar por ele na varanda. Ao encontrar o fujão, a moça se depara com o rei andando para lá e para cá do harém, e trata de chamar Esther rapidamente para ver quem está por ali a essas horas. Muito que oferecida, Arya já chega praticamente agarrando Xerxes, comemorando por encontrar o rei dos reis assim do nada, e decide perguntar o que ele está fazendo no local. Xerxes responde que está óbvio que veio ver as suas mulheres. A concubina acaba levando um fora depois de se oferecer ao rei, que diz estar procurando alguém diferente hoje. Apesar de ela continuar insistindo, não dá muito certo. Tudo isso acontece sob os olhares de Esther e suas amigas, que ficam decepcionadas. Até que o Hegai chega e dá um jeito de despachar a Arya dali, pois está nítido que o rei não quer nada com ela. Leonuco pede perdão e diz que isso nunca mais vai acontecer. Ainda reunido com família e amigos, Aman continua se vangloriando por ter sido o único convidado, fora o rei, para o banquete que Esther preparou, e Mineu o elogia, dizendo que pelo visto, ele cresceu muito aos olhos deles, e lhe dá parabéns, ao que puxa uma salva de palmas ao ministro. Também se empolgando com a situação, Xerxes faz questão de elogiar o marido, afirmando que ele fez por onde, merece tudo o que recebeu e muito mais. Curioso, o Dario pergunta ao Aman o que foi conversado nesse banquete. O ministro diz que, além de detalhes confidenciais sobre o reino que não pode falar, a rainha lhe deu muitos louvores, o que o deixou bem lisonjeado. Esther teria dito que Aman é o que mais ajuda no reino, ficando muito agradecida por estar ao lado do seu marido. O falastrão ainda recorda que no dia seguinte foi convidado para mais um banquete. Desconfiando de tudo estar muito bom para ser verdade, o príncipe se atenta que geralmente se faz um banquete para pedir alguma coisa, sendo estranho que a Esther não tenha solicitado nada. Aman responde que o banquete foi apenas para homenagear ele, no momento em que o ministro, se achando, pede um brinde a ele mesmo. Olha que cara de pau. O filho de Aman pergunta por que o pai chegou em casa chateado, se foi tão honrado num tal banquete, e lá vai ele reclamar do Mordecai, citando que o judeu tem o dom de estragar o prazer dos outros. Quando o ministro fica sabendo que Mordecai deu uma surra no seu filho, fica completamente irado, dizendo que ele vai ter o que merece, pois os seus dias estão contados. O pior acontece quando sua esposa sugere a construção de uma forca de 22 metros para enforcar o pai adotivo de Esther nela. Ao ouvir tais palavras, soam como música nos ouvidos de Aman, que diz não ser uma ideia não, pois até aproveitaria melhor o banquete com a rainha. Preocupado, Emineu diz ao Aman que foi só uma brincadeira de sua esposa, que ela não estava falando sério, mas com Aman já decidido, recebe como resposta: para que esperar o decreto acontecer para tirar essa pedra do seu caminho? Na próxima cena, Mordecai é recepcionado com uma notícia não muito boa. Esdras havia sumido agora pela noite, e sua mãe saiu rua fora procurando pelo filho. O oficial diz que irá à procura dos dois, e pede para Ioná ficar calma. Tempo depois, vemos a Varda completamente desesperada, chorando muito por não estar encontrando seu filho, enquanto Mordecai a conforta na medida do possível e pede para que ela, por segurança, vá para casa, pois ele vai continuar a busca. Passando a noite sozinho, Xerxes se mostra muito irritado, dando um soco na mesa e atirando a sua taça contra a parede.
O eunuco logo surge para perguntar se está tudo bem com o rei, que pede para que Harbona venha até ele, após retornar do banquete do Amã. Quando o eunuco se retira, Xerxes fica pensativo nas palavras de Ester, quando ela disse para que não a faça pensar que é a única, sendo que isso não é verdade, que não acredita no amor que ele diz ter por ela, e também a frase mais recente, quando a pegou no flagra no início do capítulo, sobre a rainha não esperar mais nada dele. Ao mesmo tempo, Ester pede ajuda a Deus para que dê as palavras certas para falar com o rei, para que anule os seus sentimentos. Assim conseguirá dirigir a palavra ao Xerxes sem titubear, sem tremer, pois não quer ter medo dele, afinal ela o ama. A rainha sabe que o Senhor a colocou ali por esta causa, e responde que eis-me aqui, estando disposta a fazer o que for necessário aos olhos dele. Adivinha agora onde o Esdras estava esse tempo todo? Se você pensou perto do Joel, você acertou em cheio. Lá estava o garoto, contando que hoje Ester iria falar com o rei. Por conta disso, não conseguiu dormir e teve que vir contar para o seu amigo, preocupado com a família do Esdras, por não saber aonde ele está. Joel agradece por ter compartilhado alimento com ele e ter contado as novidades, mas pede para que ele vá agora para casa e peça desculpas. O garotinho se levanta e diz que a essas horas, Mordecai já deve ter voltado para casa e ficará sabendo se Ester conseguiu ou não falar com o rei. Mas Emineu e Ellen, ao estarem chegando em casa, ouvem esse final da conversa e querem saber mais sobre a rainha defender os judeus. Porém, antes de ser interrogado, Esdras dá no pé e sai correndo, enquanto Joel dá um jeito de enrolar o casal, não dando as respostas que eles querem. Ao chegar em casa, Esdras é recebido com amor e carinho, ainda que ganhe um belo puxão de orelha por sumir assim, preocupando a todos. O problema é que Mordecai não sabia que ele já havia retornado, ainda estando à procura do menino. Quando ele se depara com os filhos de Amã, logo dá um jeito de se esconder e ouvir a conversa deles, onde falavam sobre a forca que estava sendo planejada pro oficial. Ao sair do seu esconderijo, Harbona, que também estava espiando os vilões, o vê. Na sequência, Mordecai conversa com Deus, não acreditando que tudo vai acabar assim, pois tudo que sempre quis foi servi-lo e agradá-lo. Até que Oná aparece e avisa que Esdras retornou para casa. Ela logo percebe que seu marido não está muito bem e desconversa, e vão para casa o quanto antes, por estar tarde e ser perigoso. Em uma reunião, Dario juntamente com Artabano confrontam Amã, pois querem que o ministro se alie a eles, quando o príncipe se tornar o rei. Quando Amã tenta se crescer para cima deles, Artabano logo dá um jeito de deixar o falastrão quietinho, que logo vai reclamar com sua esposa do jeito que foi tratado. No meio da noite, sem conseguir dormir, o rei pede para que chamem pelo Harbona, mas novamente ouve do eunuco que ele não retornou do banquete ainda. Xerxes então pede ao Melman que leia algo que seja chato e entediante, para que assim ele pegue no sono. Aos risos, o eunuco sugere o livro dos feitos memoráveis. O rei diz que irá o aguardar na sala do trono. Enquanto o filho de Amã, juntamente do próprio, comemora que a forca para eliminar Mordecai ficou pronta, vemos o oficial refletindo em casa sobre o que ouviu, preocupado com o que estão tramando contra ele. Oná diz que ele está estranho desde quando voltou para casa, e pede para que conte o que está acontecendo. Mordecai inicialmente desconversa, ainda que comece a preparar sua esposa para o pior, a morte, deixando-a confusa. Empolgado com a construção dos filhos, Amã sai todo feliz, dizendo que irá ao palácio pedir ao rei para que mate Mordecai, pois dessa maneira não precisará esperar o decreto para dar um fim no judeu. Escondido, Harbona ouve tudo. Esdras pede desculpas ao Mordecai por, sem querer, Emineu e Ellen terem escutado ele contar ao Joel sobre a Ester ir até o rei ajudar o seu povo. O oficial responde que este é o menor dos problemas, o que não pode é desobedecer, que a partir de agora, vá ver o Joel na parte do dia, sendo mais seguro, além de, claro, avisar a sua mãe sempre quando ir. Na cena seguinte, vemos Ellen desesperada, correndo muito para tentar avisar Amã sobre o real motivo de Ester fazer um banquete com ele e o rei, mas não consegue avisá-lo a tempo. Na cena final, Mordecai se aproxima e diz que precisa falar com Ellen, mas acaba levando uma invertida da mulher, que o quer longe dela, do seu marido e de sua família. O pai adotivo de Ester então pergunta o que ele fez, e Ellen responde que ele nasceu judeu e por conta do seu povo, o marido dela pode ser prejudicado. Quando Mordecai dá as costas já se retirando, ela grita bem alto que tem nojo dos judeus. O oficial volta e responde que então não deveria morar na casa que um judeu construiu, pois foi o pai de Mordecai que a fez. Curiosa, Ellen começa a questionar o homem sobre como Ester está preocupada com judeus, como que Mordecai a conhece e faz uma pergunta capaz de tremer o marido de Oná.
Ellen questiona se Esther é judia. Surpreso com o que houve e sem saber o que responder, ao mesmo tempo, um soldado chama pelo Mordecai e vemos que Haman está junto deles, deixando um clima de suspense incrível sobre o futuro do pai adotivo de Esther nesse final eletrizante. E assim termina o capítulo 21 de A Rainha da Pérsia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima, valeu!